Existe uma inquietação silenciosa que percorre a vida da maioria das pessoas. A necessidade de se tornar algo mais importante, mais reconhecido, mais elevado, mais especial. Mas essa necessidade carrega uma contradição oculta. Ao desejar ser especial, você afirma, ainda que inconscientemente, que não é. E é exatamente aí que nasce a distorção. O impulso de se tornar extraordinário não vem da verdade do ser, mas de uma sensação de insuficiência criada pela mente. É uma busca baseada na comparação, alimentada por ideias externas e sustentada pelo ego. E quanto mais você corre atrás desse ideal, mais distante fica de si mesmo. O curioso é que o comum, aquilo que você tenta evitar, nasce justamente dessa corrida, porque o comum não é aquele que é simples, mas aquele que vive tentando deixar de ser o que é. A existência, porém, nunca criou algo comum. Cada ser que nasce é um acontecimento irrepetível. Não há moldes, não há cópias, não há repetição. Você não é uma versão de algo. Você é uma manifestação inédita da própria existência. Nunca houve alguém como você. Nunca haverá novamente. Isso não é poesia. É um fato. Muitos caminhos espirituais falam de evolução, de transformação, de se tornar melhor. E isso, quando mal compreendido, se torna mais uma armadilha. Porque você começa a tentar melhorar quem você é, sem antes ter conhecido quem você é. Você tenta lapidar uma identidade que ainda é superficial. Tenta evoluir uma máscara. Tenta iluminar uma ideia. Mas o real crescimento não acontece quando você tenta se tornar algo. Ele acontece quando você remove aquilo que não é você. E o que sobra, já é. Talvez uma das ilusões mais profundas seja a espiritual. Desde cedo, somos ensinados a olhar para figuras como Cristo, Buda e Krishna como modelos a serem seguidos. Seja como eles, mas existe uma incoerência nesse ensinamento. Se esses seres são considerados iluminados, não foi porque imitaram alguém. Foi porque foram absolutamente fiéis à própria natureza. Buda não tentou ser outro Buda. Cristo não tentou ser Krishna. Krishna não tentou ser ninguém além de si mesmo. A realização deles não está na forma que assumiram, mas na autenticidade com que viveram. Então, por que você deveria se tornar uma cópia? A existência não repete padrões, ela cria singularidades. Se fosse necessário outro Cristo, ele teria nascido. Se fosse necessário outro Buda, ele estaria aqui. Mas não, existe você. E isso não é um erro, é uma decisão da própria existência. Imitar é rejeitar esse presente. Mesmo a cópia mais perfeita ainda é uma negação do original que você é. O ego não vive de realidade, ele vive de comparação. Ele precisa medir, classificar e hierarquizar. Sou melhor que aquele, sou pior que aquele, preciso chegar lá. Mas observe, tanto a superioridade quanto a inferioridade nascem da mesma raiz. Ambas são formas de não aceitar o que é. A verdadeira natureza não se compara, ela simplesmente é. Na existência não há competição, há diversidade. Um jardim não entra em conflito consigo mesmo. O cipreste cresce em direção ao céu, alto e imponente. O arbusto se espalha próximo à terra, silencioso e discreto.
Nenhum tenta ser o outro. Nenhum se sente inferior. Nenhum se sente superior. Ambos estão completos em si mesmos. A comparação é uma doença da mente humana, não uma realidade da existência. Existe um momento, raro e transformador, em que o esforço cessa. Você para de tentar ser melhor, para de tentar ser especial, para de tentar ser diferente, e pela primeira vez, você simplesmente é, sem ajustes, sem máscaras, sem idealizações. E nesse instante, algo surpreendente acontece. Uma leveza surge. Uma alegria sem causa aparece. Uma sensação de alinhamento toma conta. Porque você finalmente saiu do conflito. Você parou de lutar contra si mesmo. A aceitação não é passividade, é reconexão. É o reconhecimento de que você não precisa se tornar digno da existência. Você já foi escolhido por ela. Você está aqui. Você respira. Você percebe. Isso já é extraordinário. O maior paradoxo é este: quando você abandona a necessidade de ser especial, você descobre que sempre foi. Mas não no sentido do ego, não no sentido de ser melhor que alguém, e sim no sentido mais profundo. Você é único, e o único não precisa competir. Não precisa provar, não precisa se tornar. Ele apenas se expressa. A verdadeira realização não está em se destacar da multidão, mas em deixar de ser multidão dentro de si. Quando isso acontece, a busca termina, e o ser começa.